Meu nome é João Victor Gomes Oliveira, sou engenheiro de bioprocessos e biotecnologia e aluno de mestrado em agroenergia. O tema desta palestra será Defensivos agrícolas naturais, prospecção do óleo essencial de Lipa-Organoides Cushin como bioherbicidas. Bom, os objetivos: definir de uma maneira geral os bioherbicidas, ações e tendências no Brasil e mostrar o que tem sido trabalhado pelo grupo de pesquisa, localizados na cidade de Gurupi e Palmas, do estado do Tocantins, estudando o potencial de plantas do cerrado como bioherbicidas. Primeiro, o que são e para que servem os defensivos agrícolas naturais? Os defensivos agrícolas naturais são produtos oriundos de plantas, micro-organismos, minerais, que agem inibindo pragas e doenças. Classificados pelos agentes de controle biológico, ACB, os defensivos agrícolas naturais são obtidos naturalmente nos solos e em plantas. Hoje, a grande dificuldade de um consumidor é optar por alimentos orgânicos, livres do uso de materiais sintéticos, e assim obtê-los. Porém, o que temos hoje no mercado? De acordo com dados da Embrapa e da ACBBio, temos registrados 261 produtos biológicos de baixa toxicidade. O que significa isso? Os defensivos agrícolas possuem como elemento-chave o princípio ativo, que seria a substância maléfica, a doença ou praga que se quer afetar. Dizer que temos a possibilidade no Brasil de adquirir 261 produtos de ação biológica é falar que existem produtos sem a ação de sintéticos, contra micro-organismos diversos, desde bactérias, fungos, com ação de inibição metabólica e ocasional morte. Contudo, sabemos que uma praga que afeta principalmente plantações orgânicas são as chamadas ervas daninhas, ou plantas daninhas, que nascem espontaneamente em local e momentos indesejados e, em geral, sempre interferem de maneira negativa na plantação. Quando falamos sobre bioherbicidas, que irão inibir outras plantas, como ervas daninhas, não existem produtos no mercado. No Brasil, o mercado de defensivos agrícolas é superior a 500 mil toneladas, primeiro lugar no ranking de maiores consumidores entre países. Com participações de cerca de 93% no mercado internacional, o Brasil utiliza como principal defensivo agrícola, obviamente, os agrotóxicos, que promovem um alto valor econômico e produtividade das lavouras. O controle químico na produção agrícola nacional apresentam características atraentes, como a simplicidade, a previsibilidade e a necessidade de pouco entendimento de processos básicos de agrossistemas para sua aplicação. E existem hoje diversas variedades de soja, milhos transgênicos, etc. Entretanto, cultivares menores e as orgânicas sofrem com a falta de produtos e muitas vezes os disponíveis geram problemas ambientais e contaminação de alimentos. Consequentemente, há uma crescente pressão por parte da sociedade pela redução do impacto ambiental e social das atividades agrícolas. Com isso, se motiva a busca por defensivos agrícolas naturais, como bioherbicidas, capazes de combater ervas daninhas sem prejuízos na plantação. Para entendermos melhor como funcionam os produtos naturais, temos que entender o que seria a ação alelopática ou alelopatia em plantas. Contextualizando, alelopatia significa o oposto. Pathos, alelo oposto, e pathos, pátio, significa sofrimento. É um termo criado em 1937 pelo pesquisador austríaco Hans para designar o efeito favorável ou desfavorável de uma planta sobre a outra, sendo responsáveis pela prevenção da decomposição das sementes, defesa contra o ataque de insetos e patógenos e exercendo um efeito tóxico a estes organismos. Além disso, também atua na defesa contra o ataque de outras plantas. O que ocorre é a liberação de um ingrediente fundamental, que são os óleos essenciais. Bom, funciona assim. Do material vegetal, representado nesta figura, existem diversos tipos de metabólitos produzidos pelas plantas, dos quais um em especial possui uma ação alelopática, capaz de desempenhar diferentes funções nas plantas,
que são os óleos essenciais. Uma vez extraídos, possuem diversas aplicabilidades, como o uso em bioherbicidas, substâncias químicas, aromáticas, voláteis, de fragrâncias variadas. Esta é a definição de óleos essenciais, responsáveis por odores aromáticos que nelas encontramos. São produzidos por um metabolismo secundário de plantas aromáticas, a partir de um precursor metabólico primário. Essa definição é complexa, como pode ser vista. Complexos, porém, fáceis e práticos, quando explicamos suas funções. Estes óleos são encontrados nas folhas, flores, raízes, cascas de caules e, de uma forma geral, estão relacionados à sobrevivência do vegetal, tendo um papel fundamental, por exemplo, na defesa contra o micro-organismo e predadores, como já dito, na atração de insetos, no seu poder alelopático. As vantagens destes óleos produzidos pela dádiva do metabolismo de plantas deram ao mundo das pesquisas uma gama de possibilidades. Brasil, os Estados Unidos, França passaram a estudá-los por seu aroma e capacidade de alterações de sabor, sendo mais aplicado nas indústrias farmacêuticas, para a produção de cosméticos, como perfumes, cremes, e nas indústrias de ramos alimentícios. De acordo com a Embrapa, existem diferentes tipos de bioherbicidas utilizados nos Estados Unidos e, como pode ser observado na coluna tipos, não é um segredo que o uso dos óleos essenciais elucida um caminho de diversos produtos no mercado de formas naturais. O que motivou nosso grupo de pesquisa a estudar mais a fundo a utilização dessas plantas com potenciais óleos vegetais. E com o Cerrado brasileiro, que é a savana mais rica do mundo, abrigando cerca de 11 mil espécies de plantas nativas já catalogadas, possui uma biodiversidade variada, com áreas de riqueza biológica a serem utilizadas de forma sustentável. Uma delas é a planta Lipa origanoides. São encontrados em maior abundância no Cerrado e na Caatinga, e possuem constituintes voláteis encontrados no seu óleo essencial. São como o timol, carvacrol, linanol, que são componentes presentes no óleo e é uma variável que, de acordo com a planta, são levados em consideração dependentes da sua localidade e o modo de cultivo. Dentre as etapas que se seguem para a obtenção deste produto, nossa equipe trabalha e vai apresentar uma das metodologias para o estudo que nós estamos realizando, que se dividem, no geral, em 3 processos de uma certa fundamentação teórica, que aí tem as análises e procedimentos físico-químicos, biológicos. Contudo, o que devemos nos ater é que o óleo é extraído através da folha, utilizando um método para a formulação deste produto, que necessita de uma boa estabilidade para o seu uso pós-emergente. Com o princípio ativo, tão falado anteriormente, que é altamente degradável e até mesmo por isso é vantajoso, porém se torna uma dificuldade. Por isso, a utilização de um método de encapsulamento para sua possível utilização na aplicação de uma plantação e sua aplicação no mercado. Bom, os principais resultados. Agora eu vou mostrar de uma forma resumida, com o objetivo de preparar um produto estável, os resultados já alcançados por nosso grupo para a utilização do óleo essencial de Lipa origanoides. Estamos trabalhando com microemulsões de uma forma geral, são classificadas como óleo em água e formados por camadas, que são aplicadas de maneira sistêmica nas folhas das plantas de forma a liberar o agente ou o princípio ativo. Nas imagens A e B representadas, temos o nosso produto, que é passado por análises
químicas, C, D e E, representados na imagem, por processos físico-químicos. As análises e testes aqui realizadas são necessárias para averiguar a estabilidade das microemulsões. As microemulsões obtidas foram cerca de 12, utilizando este óleo essencial de Lípia, onde foram utilizados diferentes técnicas e metodologias para analisar a estabilidade dessas microemulsões. Uma delas, na figura F, mostra o aumento da água em diferentes proporções, onde é realizado diluições em água e observa-se na imagem um aspecto leitoso de cor branca em algumas diluições, caracterizando transações de microemulsões para emulsões, que são facilmente explicadas como estruturas mais sólidas. As emulsões são as chamadas gorduras e não são desejáveis por ter o excesso de óleo. Em G, nós temos um exemplo dos melhores tratamentos, que foram dos 12 os melhores tratamentos em análise, onde a adição de água é sugerido para visualizar ali que há uma camada oleosa, e um outro tratamento mostrando que mesmo com a mistura em água, a mistura continuou estável. O que podemos concluir disto? As microemulsões são potenciais bioherbicidas e mostram, com os testes ainda realizados por nosso grupo, eficácia contra plantas daninhas. As dificuldades de se obter um produto orgânico, principalmente por agricultores que têm essas plantações, grandes, principalmente por muitos ainda utilizarem métodos arcaicos como enxadas e outras ferramentas. Isto fomenta o interesse do nosso grupo em continuar as pesquisas com o óleo essencial da Lípia e diferentes óleos, até o desenvolvimento de um produto final. Com isto, ainda é utilizado e ainda é estudado as possibilidades de aplicações de uma melhor estabilidade neste produto, neste óleo essencial, para que ele alcance então o mercado. Estas foram algumas referências utilizadas e muito obrigado pela atenção de vocês. E aqui está o meu contato.